noite. Vamos continuar o nosso estudo de Livro dos Espíritos. Resumo teórico do móvel das ações humanas. Nós já estudamos aí 2 parágrafos bons e vamos começar o 3º parágrafo dessa dissertação, desse artigo de Allan Kardec, no capítulo 10, Lei de Liberdade, do livro 3º das Leis Morais, do Livro dos Espíritos. Lembrando que esse texto é um texto escrito pelo próprio Allan Kardec, em que ele faz, como o próprio nome diz, o título, né? Um resumo, uma síntese daquilo que seria a compreensão, a partir da teoria espírita, daquilo que move o ser humano a fazer o que faz, como faz e para que faz, quer dizer, o sentido das ações humanas. Essa palavrinha é muito importante, sentido. Por que ela é importante? Porque nem sempre a gente faz o que gosta, ou o que queria, ou o que dá mais prazer. Mas, em geral, o homem, quanto mais consciência ele tem de si, quanto mais consciência ele tem de sua condição de liberdade, mais ele busca fazer na sua vida aquilo que faz sentido. Então, às vezes, né, a gente, vamos imaginar assim, um exemplo bem didático. O sujeito precisa perder peso, né? Em geral, para perder peso, é chato, porque a gente tem que deixar de comer um monte de coisa gostosa, às vezes tem que fazer atividade física, que é desgastante, nem todo mundo gosta, e é muito desagradável. E, às vezes, a pessoa fica muito assim, não é gostoso, não é feliz fazer regime. Mas ela faz, ela se força a fazer aquilo que não é gostoso, porque faz sentido para ela se privar de alguma coisa para chegar em algum lugar. Esse para chegar em algum lugar é que é o sentido. Né? Quando eu quero chegar num lugar que eu estou perdido, né, geograficamente, espacial, olha, onde fica tal lugar? Como que eu faço para chegar em tal lugar? Né? Em geral, a pessoa fala assim, pega sentido São Paulo, quer dizer, para São Paulo, pega sentido Uberaba. Então, sentido é direção. Uma vez o Dr. Viktor Frankl, que foi um sobrevivente das atrocidades, né, dos nazistas, depois fez medicina, se tornou um importante pensador, escreveu uma obra clássica chamada Em Busca de Sentido. Numa entrevista, perguntaram para ele, qual o sentido da vida? E ele deu uma resposta muito curtinha. A resposta dele foi assim, para frente. Só isso. Essa foi a resposta dele. Qual o sentido da vida? Ele respondeu, para frente. Ou seja, é a dinâmica do tempo. Né? Nós só somos possíveis porque há o tempo. Nós somos dentro de uma coisa chamada tempo. Né? Hoje, na prece da Maria Dolores, psicografada pelo Chico, né, ela diz assim, olha, permita-me entender que o melhor momento da minha existência é agora. Então, é o tempo. Né? Nós só somos no tempo. Por exemplo, nós somos agora, nós só é possível ser agora. Se alguém perguntar, André, quem é você? A minha resposta vai ser agora, porque de verdade, eu nesse momento estou um pouco diferente do que eu fui hoje de manhã. E provavelmente estou bem diferente do que provavelmente eu vou estar amanhã à tarde, se é que eu vou estar encarnado amanhã à tarde. Se eu não estiver, na minha condição de espírito, não haverá diferenças fundamentais, porque a desencarnação não opera transformações naquilo que nós somos. A gente desencarna do ponto de vista da consciência, daquilo que nós somos, do nosso patrimônio né, essencial, de nosso patrimônio anímico, quer dizer, presente na nossa alma, a gente desencarna exatamente como está. Então, se eu for pego, de repente, pela desencarnação com raiva, eu vou desencarnar com raiva. Eu vou adentrar o mundo espiritual em situação de raiva. Né? Se eu desencarnar dormindo, vai ser complicado, até descobrir que aquilo não é o sonho, que eu já desencarnei mesmo. Eu falo, não, eu quero voltar para o corpo. Não, bem, já foi o velório, o enterro, não tem jeito mais, você vai ter que ficar aqui agora, porque já foi, acabou.
né? Então, assim, quando a gente desencarna, não há transformações fundamentais, tanto que alguns espíritos demoram muito tempo para perceber que já estão desencarnados. É comum nas sessões, né, de comunicação mediúnica, nós atendemos espíritos que estão, às vezes, há muitos séculos, sem, né, perceber que já desencarnaram ali, né, porque a dimensão de tempo, inclusive, é diferente para o espírito. Emmanuel diz que 50 anos na Terra equivalem, em termos de sensação, a 5 minutos no mundo espiritual. Essa é a relação que ele faz, né? 50 anos na Terra equivalem, numa dimensão de percepção espiritual, a 5 minutos no mundo espiritual. Isso significa que, de verdade, por mais que a gente viva aqui, a vida é muito curta. Por isso que a gente precisa apertar o passo, aproveitar a reencarnação, porque daqui a pouquinho a gente está voltando, né? Vai ter que fazer o balanço dessa estadia aqui, né? E preparando outras reencarnações. Bom, nesse parágrafo que nós vamos ler hoje, Kardec salienta 2 dimensões de compreensão da nossa existência, uma material e uma espiritual. A material seria aquela que atribui causas fisiológicas às nossas ações, aos nossos desejos. A espiritual é aquilo que não, que atribui, né, a causa das nossas vontades, das nossas ações, a decisões morais do espírito mesmo. Às vezes, na condição de encarnação, isso se funde um pouco e fica um pouco complexo, né? Por exemplo, quando o sujeito está com muita fome, né, é possível que ele seja capaz de coisas que, numa situação em que ele não está com fome, ele não seria. Às vezes, é comum, por exemplo, determinadas alterações hormonais, quer dizer, de natureza endócrina, causarem sintomas de alteração de humor. Então, tem gente que, às vezes, trata muito tempo de depressão e tal, achando que é depressão, vai fazer um exame de sangue, tem lá um problema endócrino, né, ou na tireoide e tal, na suprarrenal, e tem alterações de humor. Quer dizer, o nosso corpo é uma usina também de hormônios, é uma usina bioquímica que, se não estiver bem equilibrada, pode realmente causar sensações na gente, etc., que podem alterar, inclusive, a nossa percepção de realidade. Mas vamos considerar um ser humano em estado normal. Está bonito, Cido. Quem te deu esse terno aí? Assim já faz tempo? Está lindo, hein? Uma beleza. Pois você vem aqui para o pessoal te ver. Hã? É um paletó? Está lindo. O Cido está de terno hoje. Viram? Então, assim, vamos pensar num ser humano normal, como a gente estuda lá no colegial, né, em condições normais de temperatura e pressão. Não é isso? É isso, Vera? É isso? CNTP. Condições normais de temperatura e pressão. Então, vamos imaginar um espírito encarnado na CNTP, né? Condições normais de temperatura e pressão. Ele está plenamente livre de qualquer ação e ele vai fazer escolhas dentro do contexto da reencarnação dele, ou seja, na condição social dele, familiar dele, na idade dele, no lugar em que ele vive. Ele está ali, ele planejou essa encarnação e ele é livre para fazer escolhas. Então, Kardec vai dizer assim: sem o livre-arbítrio, o homem não tem culpa do mal, nem mérito do bem. Ou seja, se a gente considerar que o homem está determinado nas suas escolhas, nas suas ações, por algo que não seja a vontade dele, não tem como julgá-lo, né? Ele não tem mérito nem no bem que faz e nem demérito no mal que pratica, né? E isso é de tal modo reconhecido que no mundo se proporciona sempre a censura ou o elogio à intenção, o que quer dizer à vontade. Ora, quem diz vontade, diz liberdade. Então, vamos imaginar, né? Esses dias, na televisão, eu vi um sujeito que morreu quando foi fazer um assalto e tal, e coisa, e aí acho que tinha um policial que estava paisando e tal, reagiu, acabou matando um deles e tal, e o outro,
né? E o advogado falou, não, olha, ele vai responder por tentativa de assalto, mas não tentativa de homicídio, porque ele não queria matar. Ele só reagiu, atiraram nele, ele reagiu, né? Por exemplo, é comum, né, o sujeito que mata para roubar, fala assim, não, eu não queria matar, eu só queria a carteira, ele não me deu, eu matei, a culpa é dele. Ele não me deu a carteira, não é? Então, assim, é interessante isso, né? A vontade, né? Eu não queria, né? Eu só queria matar mais um pouquinho. Eu queria matar só um pouquinho, né? Então, assim, a vontade, ela estará sempre, por exemplo, no âmbito do direito, né? No âmbito da ciência jurídica, ele estará sempre em questão, né? Num julgamento, etc. Grandes vão ser os debates que chegam até a tangenciar a filosofia, em alguns casos, a psicologia, para determinar o caráter intencional ou não de uma ação, de uma prática que alguém, né, venha a executar. Então, em geral, se fala muito, por exemplo, de meritocracia, né? Na doutrina espírita é muito comum. Lá em Nosso Lar, por exemplo, o André Luiz volta e meia e fala do bônus hora, né? O sujeito está lá com saudade da família, fala, eu queria visitar minha família lá na terra, na crosta, etc. E tal. Ah, nós vamos consultar aqui se você tem bônus hora, quer dizer, você tem méritos, né, tempo trabalhado suficiente para poder trocar isso pela possibilidade de visitar a sua família lá na terra, né? Olha, eu quero, né, visitar uma outra pessoa que está numa outra colônia espiritual, etc. Nós vamos ver se já tem méritos para isso. Às vezes até uma nova encarnação, né? Uma necessidade de uma nova encarnação. A gente precisa ter méritos para conseguir uma outra oportunidade de voltar à Terra, começar tudo de novo, e etc. Então, a meritocracia, ela está na base da compreensão espírita da nossa existência ou da justiça divina. Tudo está de acordo com os méritos ou deméritos, e eles começam a partir de nossas intenções. Então, assim, é comum no cristianismo a gente ouvir falar de atos, palavras e pensamentos, né? Na Igreja Católica é como pequei, como é que é? Minha culpa, minha máxima culpa, né? Por atos, palavras, pensamentos e tal, né? Quando a gente peca só por pensamento, já está melhor. Palavra já comprometeu, a ação ferrou. Então, assim, de repente, se você matar, você está ferrado. Se você falar que vai matar, você está semi-ferrado. Se você desejar matar e falar para alguém, você está semi-ferrado. Se você desejar, mas não contar para ninguém, já está melhor. Se você nem deseja matar, mas é indiferente, você está quase bom. Se você, além de não matar, não desejar matar, também não é indiferente, e desejar o bem para o outro, você já está quase santo. Se você, além de desejar o bem, conseguir amar, você é Deus e não sabe. Você fala, nossa, eu sou Deus, que beleza. Não é? Então, assim, é a gradação, né? A gente vai melhorando assim, né? Há um momento que você reage, né? O outro você vai melhorando, até tem um momento que o sujeito diz assim, olha, eu te odeio, eu vou matar você, sua família, e eu te amo, meu irmão, né? Você pode fazer o que você quiser, eu te amo, eu vou reencarnar como sua mãe, vou te amamentar, você vai... Verdade, a beleza, né? Mas isso, assim, põe encarnação nisso para a gente chegar lá, né? E aí Allan Kardec continua, ó, né? Censura ou elogio à intenção. É comum até na criação dos filhos, às vezes o filho vai mal numa prova, né? E ele fica muito decepcionado e tal. E aí os pais já mais conscientes falam assim, filho, não importa, você foi mal, mas eu vi que você o quê? Se esforçou. Estamos muito felizes porque você se esforçou. Olha que beleza. Não precisa
né, tirar 10, mas a gente viu que a sua parte você fez, ok? Então, é assim, a misericórdia divina também atua a nosso favor nesse sentido. Aqui no Livro dos Espíritos, há uma resposta do Espírito de Verdade, Allan Kardec, né, sobre o bom espírita. Né? Então, o Kardec pergunta que o bom espírito, o homem de bem, se reconhece pela transformação moral que realiza em si mesmo e pelos esforços que empreende para fazê-lo. Quer dizer, não só pela transformação que a gente consegue realizar, mas também pelo esforço que a gente faz para mudar, mesmo sem conseguir, muitas vezes. Então, esse esforço também é levado em conta, não só aquilo que a gente consegue, mas o esforço que a gente empreende para realizar uma dada transformação, né, no nosso modo de pensar, no nosso modo de se relacionar com os outros, e assim por diante. Aí ele continua, né? O homem não poderia, portanto, procurar desculpas no seu organismo para suas faltas, sem com isso abdicar da razão e da própria condição humana, para se assemelhar aos animais. Então, não tem essa assim, aquele que te deu na cara foi um outro eu meu. Né? Tem gente que chega para mim e fala assim, eu vim te procurar porque eu quero me encontrar. Eu falo, tá, e esse que está falando comigo é quem? Porque se você mesmo não está aqui, deve ser o perturbador, o encosto, quem quer, né? Porque não existe eu mesmo, o outro. Você é você, tudo bem, você está meio pirado, meio perdido, e esse ser pirado, perdido, é você, não tem um outro que está longe de você, que você precisa reencontrar. Não, a gente é só essa coisa mesmo que está ali. Bom, e às vezes é uma coisa mesmo, né? A gente está ali. E aí, o que os espíritos estão falando? Agora eu vou ser o maior desconforto para as mulheres. Que a gente não pode, sob o pretexto de estar com um problema no organismo, justificar determinadas coisas que a gente faz. Uma das coisas mais comuns, quando eu estou na TPM, né, o marido chega lá, cospe nele, o que foi? É a TPM, não mexe comigo. Mentira. É tudo mentira isso aí. Mas é verdade que a TPM altera? É. Justifica? Não. Porque é interessante, quer ver? Vou falar. Está lá a mulher de TPM, ela é secretária. Aí tem o chefe. Dona Judite, a senhora é lerda, dona Judite. Pois não, doutor, estou indo com o maior prazer. Tudo bem que por dentro ela já desencarnou ele nas condições mais nefastas que a gente pode imaginar, mais perversas. Mas ela consegue ser educada com ele. Aí chega em casa, né, o marido fala, amor, pega um copo d'água. Nossa, tá aleijado, não pode pegar. Né? E ela fala, não, mas o que é isso? Não mexe comigo, eu estou na TPM. Engraçado, com o chefe ela controla, com o marido é incontrolável. Quer dizer, se fosse realmente incontrolável, seria com todo mundo. Se ela consegue controlar com X e não com Y, é malandragem. Não tem TPM no mundo que justifique, é malandragem. E eu tenho uma outra notícia triste. Eu tenho um grande amigo que é um dos maiores pesquisadores em enxaqueca do mundo e que já descobriu que em 80% dos casos, quando a mulher assim, está desanimada e fala que é dor de cabeça, é mentira. Sabiam disso? Essa alegação é mentirosa. Então, muito cuidado com a enxaqueca da sua mulher. Ela pode ter um outro nome, pode ser um substantivo próprio masculino. Ou procure um neuro. Resolva o problema da bandida. Ok? Então esse negócio, é o corpo, papapá, nada. A gente faz o que quer e não faz o que não quer. É isso, é simples.
As coisas simples são muito difíceis. As coisas complicadas são fáceis. Né? É muito comum, quando alguém não quer alguma coisa, montar um repertório de justificativas. E às vezes não tem nada daquilo. É simples. Ela só não quer. Eu não vou comer isso, porque eu não estou bem. Não, é simples, não quero. Só que é difícil lidar na vida com as coisas simples. A gente, para dar conta das coisas, em geral, complica. Porque as coisas simples, elas são quase insuportáveis. Né? Alguém dizer para você, olha, eu não gosto de você, é simples. Por quê? Não sei, eu só não gosto. Isso é insuportável. Eu não gosto pelo seguinte, porque quando eu era pequeno, eu tive uma babá que era parecida com você. Então, quando eu te vejo, eu lembro dela. E aí, isso na minha mente, aí a pessoa complica. Aí fala, ainda bem que não sou eu, então é seu cérebro. Né? É uma coisa assim, quando a gente não banca as nossas escolhas, a gente cria um monte de coisas. Né? Quando, na realidade, as coisas, em geral, são muito simples. E de uma simplicidade, em geral, insuportável. Tanto que a gente nem sempre diz as coisas com muita clareza, até por educação e por caridade. Então, nem sempre, por exemplo, a gente deve dizer a verdade. Há algumas verdades que não devem ser ditas, porque elas não são caridosas, elas são perversas. E a gente não tem o direito de ser mal com as pessoas. Principalmente quando isso não vai levar a nada, quando não faz sentido. Né? Como diz o poeta Vinícius de Moraes, eu prefiro mentiras risonhas a verdades tristonhas. Então, às vezes, é preciso dourar a pílula, né? Principalmente numa situação em que não vai mudar muito. Não é? Ok? Basicamente é isso. Depois, Kardec continua. Se assim é para o mal, assim mesmo devia ser para o bem. Mas, quando o homem pratica o bem, tem grande cuidado em consignar o mérito a seu favor, e não trata de o atribuir aos seus órgãos, o que prova que, instintivamente, ele não renuncia, malgrado a opinião de alguns sistemáticos, ao mais belo privilégio de sua espécie, a liberdade de pensar. Traduzindo, o que Kardec está dizendo? Que nós somos malandros. Quando a gente erra, a gente tem sempre uma desculpa, mas quando a gente acerta, é mérito nosso. É isso que ele está falando. Né? Quem quiser tirar a prova, abre lá em casa esse texto, é muito bacana esse texto, né? Resumo teórico do móvel das ações humanas, está lá no parágrafo 3º, é exatamente isso que ele faz. Em geral, o ser humano é malandro. Quando ele faz o mal, ele sempre procura um jeito de justificar. Eu estava fora de mim. Foi uma força estranha. O obsessor que me atuou lá na hora, eu não tenho culpa. É a TPM. Eu estou com um problema. Né? Quando ele faz o bem, não, obrigado, fui eu mesmo. Coisa. Né? Ele nunca fala assim, não, esse bem não fui eu, não, foi o mentor que fez. Não, em geral, quando é o mal, é o obsessor, quando é o bem, fomos nós mesmos que fizemos. Então, esse trechinho aqui é muito interessante, é muito importante para a gente examinar, né? Como que a gente age no dia a dia, desde as coisinhas mais simples, assim, até as coisas mais complexas da existência, mais determinantes. E de uma maneira muito simples, muito coerente. Santo Agostinho é craque nisso. Há um texto dele em que ele diz, lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, uma mensagem de Santo Agostinho, em que ele diz assim, olha, o homem deve procurar sempre estar em sua vida privada como se estivesse em público, e quando estar em público, estar como se estivesse em sua vida privada. Quer dizer, quanto mais transparentes nós formos, quanto menos nós violentarmos a nós mesmos, quanto mais simples for a nossa vida, mais tranquila, mais verdadeira, melhor. Em geral, nós não conseguimos isso. Nós não conseguimos isso.
mas é uma busca que tem que ser assim incessante e que vai nos acompanhar durante muitas encarnações, né? Até a gente conseguir ser totalmente transparente, translúcido, sempre o mesmo em todos os lugares, sempre sincero e de preferência com sentimentos bons. Uma vez o Chico Xavier foi indagado, um orador, tinha falado muito bem lá no Abacateiro, e aí o César Carneiro, que era um amigo que acompanhava o Chico lá em Uberaba, falou: Chico, você gostou do fulano? Ele falou tão bem. Ele falou: eu gostei muito, ele falou muito bem, só que enquanto eu observava, eu via que havia muita luz na sua boca e no seu cérebro, mas o seu coração estava apagado. Olha que interessante. Então, é interessante a gente, de verdade, sentir aquilo que a gente fala, né? Porque a boca só fala daquilo que o coração está cheio, está pleno, né? E é justamente esse exercício, né, se o que a gente fala realmente está brotando do nosso coração, se a gente está sendo sincero, é que vai levando a gente a se iluminar nesse plexo, né, da nossa alma, que é o nosso afeto, o nosso sentimento. Enquanto isso, a gente vai tentando essa escalazinha, né? Se a gente já não faz o mal, já está bom. Se não consegue se controlar para não falar o mal, já está melhor ainda. E se a gente consegue, ainda que não deseje o bem, também não desejar o mal, já é um avanço, ok? E aí no domingo que vem a gente continua, se Deus quiser.